Bom dia, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos aqui fazendo o estudo das cartas de Paulo. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Colossenses. Vou pedir aqui ao presbítero Alê fazer uma oração para a gente estar começando. Alê? A paz a todos. Primeiramente, Senhor, eu quero agradecer a Ti pelo dia de hoje, pela oportunidade, as bênçãos que tem me dado, e peço que dê bênçãos aos irmãos também. Peço, Senhor, que nos dê entendimento, discernimento, sabedoria para podermos obedecer a Tuas palavras, entender as Tuas palavras e seguir o Seu caminho reto. Que sejamos abençoados, através da Sua palavra e de Seus caminhos, Senhor. Peço em especial que abençoe o Marcelino e o Edgar, que vão estar ministrando essa EBD de hoje, Senhor. E agradeço mais uma vez por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Alê. Então, vamos aqui dar sequência na sétima carta de Paulo. São 13, né? Estamos na sétima. A sétima carta aqui de Paulo, na nossa estantezinha aqui. Bom, então, não precisamos nem falar o autor, Paulo, né? A gente estudou um pouco sobre ele, né? Também falamos do local e da ocasião. E por falar em local, né? Sempre põe o mapinha. E quando eu perguntar, vocês podem abrir o microfone, pode falar aí, que de vez em quando eu vou fazendo umas perguntinhas aí, né? Então, aqui, olhando o mapinha aqui, ó. Olhando esse mapinha aqui. Onde que Paulo estava quando ele escreveu essa carta? Pode abrir o microfone, pode falar. E quem pensar também, eu vou falar se está certo ou está errado, também serve. Paulo estava onde? Estava preso em Roma. Aqui, muito bem, Elzinho. Estava aqui, ó, Roma, estava preso. E ele estava escrevendo para os Colossenses, está onde aqui, o Colossos, ó? Colossos está aqui, estava lá na Europa ou lá na Ásia? Lá na Ásia, olha lá. A setinha amarela, Colosso, perto de Éfeso. Também falamos da ocasião, né? Da ocasião em que foi escrita, né? Essa carta, estava preso, a Elzinha já falou. Colossos fica aqui perto de Éfeso. E também, falando um pouco de Colossos, né? Ele fica perto de Éfeso, 160 quilômetros. Interessante que ela foi fundada quando, né? Quando Paulo estava lá em Éfeso. Ele passou 3 anos lá. Foi nesse período que ela foi fundada, essa igreja. Por quem? Quem que fundou lá? Não foi Paulo. Paulo ele não foi até lá. Mas quem foi lá? Um dos companheiros de Paulo. Quem foi lá? A irmã Helena não está aqui para... Ela acertou domingo, hein? Quem foi lá? Epáfras. Ele levou o evangelho para lá. E ele era de lá, inclusive, né? Ele nasceu lá em Colossos. E ele que foi levar para Paulo as informações de como estava lá em Colossos a igreja, né? Então, ele estava lá em Roma com Paulo, nessa época que ele estava escrevendo, tá? Bom, e aí a gente também falou, né, do propósito da carta, né? O principal ponto dessa carta é Cristo, né? Então, Paulo vem enfatizar que a gente tem que focar em Cristo, no Evangelho, e não desviar. Por quê? Porque haviam alguns problemas que Paulo estava nos alertando. Então, tanto naquela época quanto hoje, né, esse ensinamento ele serve. Por quê? Porque o propósito da carta, além de focar em Jesus, ela também vinha aqui combater as heresias, né, a distorção do Evangelho. Paulo enfatizava que nós temos que levar o Evangelho corretamente para as pessoas.
também vinha combater o legalismo da lei judaica, né? Por quê? Como assim combater o legalismo, né? É que existiam os judaizantes, né? Aqueles judeus muito ortodoxos que seguiam ao pé da letra a lei. Então, e Paulo falava que não era preciso você ficar impondo aquelas regras, aqueles rituais, impondo a circuncisão para os gentios virarem judeus para que sejam salvos. Não era esse o foco, né? Então, Paulo estava ensinando que o foco era você acreditar em Jesus. E também misticismo. Também Paulo vem conversar com a gente para a gente evitar, né, certas coisas, simpatias, rituais que não tem nada a ver com os ensinamentos de Jesus. Bom, e aí a gente já falou, né, dos temas principais e a gente está na fase da leitura. Que capítulo nós estamos estudando, pessoal? Qual é o capítulo? Qual é o capítulo que nós estamos lendo? Eu sei que vocês estão respondendo, é que o microfone está mudo, mas vocês acertaram. Nós estamos lendo o capítulo 3. Elzinha está afiada. Elzinha está afiada hoje. Então, nós estamos lá no capítulo 3, né? No capítulo 1, a gente já viu que Paulo agradece, né? Agradece a Deus pelos colossenses, porque eles têm fé em Jesus e amor ao próximo, e eles estão produzindo fruto e crescendo. Então, Paulo vem e ora para que eles transbordem esse conhecimento, para que eles tenham pleno conhecimento para transbordar, né, o evangelho para as pessoas. E aí Paulo também vem falar da pessoa de Cristo, que ele é o foco. Ele é o cabeça da igreja, e nós somos o corpo da igreja. E Jesus, ele é o ponto focal da nossa fé. E aí depois, por último, no capítulo 1, ele fala que ele tem um propósito, que é cumprir a palavra de Deus, que é cumprir a missão que foi dada a ele pelo próprio Jesus, que é ensinar e advertir os homens no Evangelho. Bom, e aí no capítulo 2, Paulo vem falar sobre aqueles 4 temas que a gente falou, né? Os ensinamentos que precisam ser firmes no Evangelho, em Jesus, que a gente não pode se desviar, a gente tem que estar firmes em Jesus. Aqui no versículo 7 do capítulo 2, ele fala radicados e edificados. Paulo usa muito, né, o linguajar da agricultura e das construções. Então, ele fala radicados, né, enraizados em Jesus. E fala em edificados, né, construído na rocha, que é Jesus. Ele usa sempre esses 2 termos para que a gente fique firme em Jesus. E aí também ele nos adverte contra os falsos ensinamentos, contra as distorções da palavra, né? E ele fala também dos rituais, que já não é mais necessário, aqueles rituais antigos, que agora é uma nova aliança em Jesus, né? E ele fala sobre essa nossa nova vida, nova aliança em Jesus. E aí vem o capítulo 3, que é o que a gente está lendo, né, agora, tá bom, e agora como é uma nova vida em Cristo Jesus? Ele já explicou tudo para a gente, né? Inclusive, né, quando até o pastor Vanderlei falou no domingo passado, o andai nele. Então, agora que você conheceu, né? Conheceu Jesus, então andai nele. Então, como é que vai ser a nossa vida a partir daqui, né? A partir de conhecermos e aceitarmos Jesus. E aqui, no capítulo 3, é que a gente está vendo como que é essa nossa nova vida. Então, ele falou, já que vocês morreram para o homem, o velho homem, então o que nós vamos buscar? Nós vamos buscar as coisas lá do alto. Nós vamos pensar nas coisas lá do alto, não da terra. Que a gente, né, morremos para as coisas da terra.
Então, é isso que fala o capítulo 3, a gente já viu isso. E aí, o capítulo que a gente leu domingo passado é o que a gente tem que abandonar. O que são as coisas erradas que a gente tem que abandonar. A gente viu isso domingo passado e hoje nós vamos ver o que são as virtudes que nós temos que cultivar. Então, domingo passado a gente falou de morrer para a natureza terrena, para a nossa natureza pecaminosa, e hoje nós vamos falar como que vai ser essa nossa vida com as virtudes, o comportamento que nós devemos ter, né? Então, domingo passado, a gente já falou sobre o que a gente não pode fazer, e também no versículo 11, né, nós terminamos domingo passado, onde Paulo ele explica mais uma vez para a gente que não há mais divisão. Não há grego ou judeu, não há circunciso e incircunciso, não há bárbaro, cita, escravo, livre, porque a salvação é para todos. E Cristo está em tudo e em todos. E aí hoje a gente vai, então, ler sobre essas virtudes que devem ser cultivadas. Vai ser muito, muito bacana essa nossa conversa de hoje. Por quê? Porque uma nova vida em Cristo, ela não é fácil, mas ela é boa, ela é perfeita. É o que Jesus espera da gente. A gente vai ver que não é fácil, mas a gente precisa entender o que a gente precisa fazer para a gente evoluir enquanto na nossa obediência aos ensinamentos de Jesus e o que isso vai nos ajudar, tanto para nós, para a nossa salvação, e como ajudar os irmãos também nessa caminhada. Nós vamos ver isso hoje. Eu vou ler aqui do 12 até o 17. E depois, o último bloco do capítulo 3, a gente vai falar da família, uma vida em família, que também vai ser um outro assunto muito, muito importante e interessante para a gente como igreja e para a gente como cristão. Então, antes de eu ler aqui as virtudes que a gente vai precisar cultivar, alguém tem alguma observação ou alguma pergunta do que a gente já foi falando para a gente ir para frente? Alguém quer colocar alguma coisa? Ou já vamos ler? Tá bom, então vamos ler. Ou se vocês estiverem falando, não tem problema, é que como o microfone está mudo, eu entendo que vocês devem estar falando, mas o microfone deve estar mudo. E em pensamento vale também. Vamos lá? Versículo 12 até o 17. Vou ler aqui, tá bom? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração, a qual também fosse chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Irmãos, esse bloquinho aqui, nós vamos conversar muito hoje sobre isso. Tá? Por quê? Porque é muito importante esse conteúdo dessa carta de Paulo. Já no começo, lá no versículo 12, né, quando ele começa a falar como que deve ser a nossa vida daqui para frente, uma vida em Cristo, uma vida de santo, ele já começa, no versículo 12, ele já começa a falar, revesti-vos de quê? A gente já vai ver. Só que ele fala,
como eleitos de Deus, santos e amados. Como eleitos de Deus, santos e amados, vamos nos revestir de, antes de falar de todos esses revestimentos que Paulo vem nos instruir, ele nos lembra que nós somos eleitos de Deus. Nós somos escolhidos para ser santos. Nós somos amados. Então, Paulo já disse isso, mas ele sempre reforça que nós, como somos eleitos, então, quando a gente aceita Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós somos amados. E nós somos cristãos, santos. Então, ele lembra isso. E ele sempre fala para a gente ser grato pelo que Jesus fez para a gente. Por essa nossa salvação. Então, somos gratos e assim como nós fomos escolhidos, porque a gente agora é santo, é um cristão, nós somos amados. E é nessa condição que nós vamos, então, nos revestir de quê? É isso que nós vamos ver um por um aqui. Nós que somos eleitos. Eleitos, essa palavra é maravilhosa, né? Nós que somos cristãos, que aceitamos Jesus. Então, vamos lá, vamos nos revestir de quê? Aí ele já começa aqui. De ternos afetos de misericórdia. Temos que ser misericordioso, né? A misericórdia tem que ser um atributo de um cristão. O que mais ele fala aqui? De bondade. Temos que ter bondade. Temos que ter, o que mais? Humildade. Mansidão. Longanimidade. Eu gosto dessa palavra aqui, longanimidade. Então, nós vamos comentar aqui, nós vamos pesquisar, nós vamos olhar no dicionário algumas coisas aqui para a gente fixar bem essas coisas aqui na nossa mente. Eu gosto dessa palavra longanimidade. Vou até ler aqui, ó. Se a gente vai pesquisar o que significa longanimidade, vou ler com calma aqui, porque é muito interessante. Olha só como está escrito quando a gente pesquisa no Google, por exemplo. Vou até ler aqui para os irmãos. Longanimidade é uma virtude de suportar provocações, de suportar dificuldade, de suportar sofrimento prolongado. Então, essa virtude de suportar essas provocações e provações com paciência, com serenidade, com firmeza de ânimo. Olha outra coisa importante, sem ceder à ira. Nossa, como é difícil, né? A gente lê essa palavrinha longanimidade, olha como ela é forte, né? Que é essa virtude é muito importante na vida do cristão. É difícil? É difícil. Como é que a gente vai suportar as dificuldades, as provocações, né? Os sofrimentos prolongados? Como é que nós vamos ter essa paciência, essa serenidade? É isso que a gente tem que buscar. Sem ceder à ira. Né? Então, é uma coisa muito... Não é muito fácil, não. Né? Então, por isso que eu achei legal a gente falar um pouco sobre longanimidade, porque ela é uma palavra ampla, completa, e que ela define bem o modo como que a gente tem que agir diante das dificuldades. Isso não é fácil, não, a gente sabe, mas é o que a gente tem que buscar, né? Aí, no versículo 13, aí ele vai falar de mais algumas coisas, né? Ó, quando alguém quiser falar, pode interromper aqui, tá bom? Pastor, quer falar? Pode falar, pastor. Quando ele começa falando aqui sobre a misericórdia, então ele está falando, nós estamos recebendo a misericórdia com a finalidade de ser misericordioso com as pessoas. Né? Você recebe e você repassa isso aí, né? E não sei se você vai comentar aqui sobre, por exemplo, a humildade, a mansidão. Humildade é diabo, mas a mansidão aqui não é fácil. Né? Às vezes você imagina que a pessoa é manso e não é manso. Então,
essa mansidão aqui nós temos que buscar, porque você é provado aqui na fé. Você é provado para ver se você tem fé. Aqui, misericórdia, mesma coisa. Então, fala, ó, você tem que ser o quê? Olha só, você tem que ter mansidão. Mansidão não é na hora que está dando tudo certo, naquela hora da festa. Mansidão naquele momento que você passa por alguma tristeza ou raiva, né? Ou alguém faz alguma coisa contra você, especialmente, né, que nós sofremos mais é no trânsito, né? Aí, isso aí, no trânsito ali, a mansidão no trânsito é difícil, mas temos que ter. Temos que buscar essa mansidão. Aqui ainda fala, mansidão, controlar prudentemente a sua própria ira. Controlar. Para você ser manso, você tem que buscar um controle, um domínio próprio na sua vida emocional. Então, se nós conseguimos aqui ser realmente aqui, ter essa mansidão, olha, é uma grande bênção, né? Temos que buscar. Tem pessoas que é mais tranquila, ela já é mais sossegada, mas depende um pouco da natureza da pessoa, ele é mais explosivo, se explode mais fácil, mas, contudo, nós temos que buscar, independente da nossa natureza. Isso aí é uma ordenança do Senhor, seja manso, né? Então, é isso aqui, quando Paulo está falando, olha só, revestivos como, aí começa, revestivos como o quê? Eleitos. Olha aí, nós somos eleitos pelo Senhor. Então, nós temos que estar revestido como eleito, Senhor, com tudo isso aqui, né? Fala eleito, santo, né? Aí começa. A primeira coisa é misericórdia. Nós temos a misericórdia de Deus para ser misericordioso também com as pessoas. Não é só receber. Recebe e compartilha. Né? Isso que nós temos que fazer. Aí depois ele dá mais ainda. Benignidade que você falou, humildade, né? Humildade também não é fácil, né? Às vezes a pessoa imagina que a pessoa é humilde porque fala mais tranquilo, mais baixo. Não é muito mais do que isso, né? Humildade é muito mais do que isso. Talvez você vai comentar alguma coisa sobre isso. Mas o que mais me destaca aqui para a minha vida, né? Isso é uma lição para mim, essa mansidão, né? Quem tem um pouco da descendência de italiano, sei lá, então nós temos que buscar. Não pode, não, eu sou assim mesmo. Tem que pessoa que fala assim, sou assim mesmo, minha natureza é essa. Não tem nada. Deus tem poder de transformar a natureza, a minha natureza. Aqui é uma ordem de Paulo para a nossa vida. A Bíblia, o Senhor falando conosco, olha só, você tem que revestir. Quer ser feliz, quer receber as promessas de Deus, quer ser abençoado? Então, aqui, como eleito de Deus, olha só, eleito. Não é eleito dos homens, né? Porque vão ter eleição, aí não é dos homens, é eleito de Deus. É muito mais do que qualquer eleição do mundo. Eleito de Deus e para Deus. Amém. Amém. Que nem o senhor está falando aqui na questão de... Tem um pessoal que é mais fácil, outro mais difícil na hora de controlar os impulsos, né? Isso é normal, mas o Espírito Santo vai ajudar, né? E também, né, tem o pessoal que é pavio curto, a gente fala, né? Pavio curto, ele vai ter que se controlar melhor, né? Vai ter que se controlar melhor. Ele tem aí uma estrada aí mais dura para seguir, mas ele tem que buscar. E aqui na questão da humildade, é muito bom a gente reforçar também sobre o nosso conceito de servir, né? Como Jesus sempre nos ensina, que nós estamos aqui para servir, né? E quando a gente fala de servidão, a gente também está alinhado com humildade, né? Porque quando você quer ser o maior, desculpa, quando você quer ser o maior, é que você não tem humildade, né? Então, quando você se submete, né? Se você vai com humildade para ajudar as pessoas, para colocar os seus conhecimentos a serviço de outro, isso é humildade também. Pastor o Cláudio Vanni levantou a mão. Nossa, Cláudio Vanni.
Até falando da parte aí duas coisas, né? Da humildade, a gente pode confundir humildade e mansidão com concordar com tudo também, né? Ah, não, eu sou humilde, eu sou calmo, então eu concordo com tudo, eu aceito tudo. Não. Você tem que defender aquilo que você acredita, a palavra de Deus, é lógico. Com sabedoria, com humildade, né? Não achando que você sabe tudo, que você resolve tudo, que você tem o conhecimento de tudo, né? Então, a gente tem que ter essa sabedoria, de saber lidar com isso. Não é porque, por exemplo, vamos dizer assim, eu estudei teologia, eu fiz mestrado, eu fiz não sei o quê, eu fiz não sei o quê, então a palavra do outro lá não vale nada, o que vale é a minha. Então não adianta. Que adianta você saber tudo e não ter a humildade de ouvir o outro? Porque às vezes tem muitas pessoas que não estudam, mas têm uma sabedoria incrível. Tem muita sabedoria. Ela pode não ter um estudo, mas tem sabedoria. Porque a sabedoria não depende de estudo, né? Não depende desse tipo de conhecimento. E sobre a mansidão, a gente tem que tomar muito cuidado para não ser manso só na presença dos outros, né? A gente vê, tem muita gente que é uma bênção na igreja, que é uma mansidão, trata todo mundo bem. A hora que sai dali, que entra no carro, já começa a brigar com a mulher, com o filho, já começa a brigar no trânsito, começa a falar um monte de coisa, já perde totalmente o que ele recebeu da igreja ali. Né? É o que você falou aí, é ter o controle, né? Você tem que ter o controle. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Porque às vezes as coisas todas contribuem para você perder a paciência, né? Tudo contribui para você sair do sério. Então, realmente, como você falou, é uma busca que a gente tem que estar ali todo o tempo. Por isso que fala que a gente tem que permanecer na presença de Deus. Porque quando você permanece na presença de Deus, você vai conseguir resistir, você vai conseguir resistir às tentações, você vai conseguir ser manso, você vai conseguir engolir seco, né? E não responder à altura, né? E então é um aprendizado realmente, mas que a gente tem que estar buscando, né? Não adianta achar que vai vir tudo assim no estalar de dedos, que não vai. A mansidão não vai vir, a humildade também não vai vir. A gente tem que, é uma coisa que tem que ser buscada, né? Todo o tempo. Amém. Tá certo. Amém. E aqui, Só pode uma falar. palavrinha aqui, quando a Bíblia fala sobre humildade, né? Ser submisso também àquele que está sobre nós, superior a nós, por exemplo, no serviço, né? Não é só na igreja, no serviço, às vezes, não, eu não, só que não é submisso no serviço ao seu chefe, tem que ser submisso, né? Submissão é coisa, porque ele está sobre você, no seu emprego, seria submisso a ele. Não, tem pessoas que no serviço não quer ser submisso a nenhuma ordem, não, porque eu sou nada disso. Está no seu serviço, tem o seu chefe, tem que ser submisso, sim. Logicamente, não é ir contra a palavra de Deus, é outra coisa, mas ser submisso no emprego, no serviço. E tem pessoas que falam, não, nada, Deus me orientou assim, eu falo, não, você tem que ser submisso onde você está. Na igreja, para o Senhor, né, logicamente, né, na casa e no serviço também. Seja submisso lá o seu patrão. E muita gente recebe as contas, né? É demitido por falta de submissão. Não, porque eu sou assim mesmo, nada disso. Então, a submissão é ser submisso realmente a tudo, né? Logicamente que não vai contra a palavra de Deus, aí é diferente, aí muda. Amém. Amém. E aí, continuando aqui no versículo 13, quando ele fala assim, suportai-vos uns aos outros, esse aqui também vamos conversar, porque suportai-vos uns aos outros, que também é interessante. Tem dois, tanto na questão de suportar, de dar suporte, de ajudar, de estar junto, quanto de ser também paciente, de aceitar as pessoas para poder saber lidar com isso. Inclusive, eu gosto muito desses ensinamentos assim de Paulo, ele é bastante abrangente. A gente vai pesquisar lá no Google, ó, vamos lá ver o que é suportar. Ó, olha só, eu tenho uma frase aqui que eu achei interessante que eu queria compartilhar com vocês. Por quê? Porque suportar tem dois tipos de
entendimento, de significado. Então, tanto tem oferecer suporte, amparo, amor. Então, isso é um suporte. Ele vai além da tolerância, que também é, ou paciência com os defeitos alheios. Então, você suportar os outros é tanto oferecer amparo e amor, como também ter a tolerância, uma paciência com os defeitos alheios. Muitas vezes a gente não tem paciência. A gente vê alguma coisa errada e a gente fala, eu não, sabe, muitas vezes, eu não vim aqui para isso, eu não vou ouvir isso, né? Então, quando essa palavra suportar uns aos outros, ela é difícil também, muito difícil. Por quê? Porque ela depende muito de como o outro é, né? A gente vai sempre estar moldando o nosso comportamento e a nossa atitude de acordo com o outro. E aí que tem a armadilha. Aí que a gente cai na armadilha, porque às vezes a gente fala assim, o irmão me tirou do sério, né? A armadilha aí. O jeito como eu vou me comportar diante dos outros, a gente muitas vezes fica dependendo muito dos outros. Ah, se ele me tratar bem, eu trato bem. Se ele falar alto comigo, eu vou falar alto com ele. Se ele falar assim, eu vou falar do mesmo jeito, né? E aqui é que está o nosso grande erro, né? A gente tem que pensar em nós, como nós vamos agir diante dos defeitos alheios. Como é que nós vamos ter? Vamos ter tolerância, vamos ter paciência, vamos ignorar, né? Vamos ajudar, vamos amparar no momento difícil. Então, é muito difícil, essa palavra é muito abrangente, sim, muito interessante, e boa, sim, para a gente ter essa reflexão. Né? Olha só que interessante, quando você lê isso, você começa a pensar mesmo. Como é que eu vou me comportar diante do comportamento alheio? Ah, é por causa do irmão. Ah, eu esquentei mesmo. Ele foi falar não sei o quê. Então, a gente sempre fica moldando o nosso comportamento pela atitude do outro é armadilha, é pegadinha. Então, quando a gente continua, a gente mantém as virtudes que a palavra nos ensina. Para conversar com outro, eu sei que é difícil, mas a gente precisa buscar. Então, suportar-vos uns aos outros é difícil? É. Por que é difícil? Porque muitas vezes a gente se irrita, a gente fica bravo com a atitude alheia. Né? Assim como quando a gente vê alguém precisando, alguém humilde, alguém chorando, alguém com algum problema, a gente se compadece e oferece ajuda. Muitas vezes, se essa pessoa for daqueles cri-cri, você não vai nem ajudar. Você não vai ajudar esse cara, não. Olha a gente ficar moldando o que a gente faz ou o que a gente é de acordo com o que o outro é. Então, essa aqui é a pegadinha. Eu acho interessante a gente ler com calma os ensinamentos da Bíblia, né? Então, suportai-vos uns aos outros. Aí ele também fala assim, perdoai-vos mutuamente. Também não é fácil. Perdoai-vos mutuamente. Aí ele fala assim, ó, se alguém tiver alguma queixa, perdoai-vos mutuamente. Aí ele dá aqui uma frase na sequência aqui que é interessante. Ó, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai. Olha só, né? Então ele fala, perdoai-vos mutuamente. Poxa, Jesus nos perdoou. Então, ele lembra isso, é muito importante. Como é que a gente não vai perdoar? Né? Eu lembro uma vez que a Rosi estava pregando aqui, ela foi bem enfática aqui, ficou guardado para mim, né? Falou, quem sou eu para não perdoar alguém se Jesus me perdoou de tudo, de todos os pecados, e me deu a salvação? E aqui Paulo reafirma, né? Perdoai-vos mutuamente, o Senhor vos perdoou. Olha só, né? Então, assim também perdoai-vos, né? Perdoai vós. Então, esses versículos aqui são
bastante importante para a gente refletir e moldar a nossa atitude diante dos irmãos, né? E aí vem aqui o 14, agora o 14 aqui também vem com uma cerejinha aqui em cima de tudo, ó. É como a pastora Débora colocou aqui, é verdade. Quem somos nós para não perdoar? Se o próprio Jesus nos perdoou e nós, em todos os nossos pecados, nós fomos eleitos de Deus, nós ganhamos a salvação. E aqui no 14 ele fala, acima de tudo isso, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, Paulo, ele sempre enfatiza a questão do amor, porque Jesus já enfatizava isso, quando Jesus falava que se você focar em 2 grandes mandamentos, primeiro que é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, que é ter amor ao próximo, o resto faz parte, o resto vem na consequência. Então, Paulo também coloca, se a gente colocar o amor acima disso, então a gente vai conseguir. Então, acima de tudo isso, porém, seja o amor, que é o vínculo da perfeição. É aqui que está a chave, né? O amor. Fala, pastor. Esse versículo aqui é muito forte, né? E não é fácil para nós vivermos, nós temos que fazer de tudo para vivermos o que está escrito, suportando uns aos outros. Então, a primeira coisa que temos que saber é que todos nós, não existe ninguém que... não, todos nós temos alguma coisa que nós fazemos que alguém tem também que nos tolerar. Então, aqui esse versículo aqui nos mostra, suportando. Vou suportar que o irmão faz tanta coisa. Olha, e você? E eu? Será que eu não tenho alguma coisa que o irmão também tem que me tolerar? Ou alguém da minha família? Então, aqui demonstra que todos nós, como eu tenho que tolerar, porque alguma coisa que eu faço, alguém tem também que me tolerar. Então, tolerar uns aos outros, né? Ninguém está isento disso aí. Todos nós temos alguma coisa que alguém tem que nos tolerar também. Então, por isso que a Bíblia aqui esse versículo aqui, esses do 12 até o 13, né? Nós temos que buscar, e no final ainda fala assim, em amor, né? Em amor. Aí é mais forte. Quer dizer, você tem que perdoar, tolerar, olha só, né? Tem que ser manso, olha, é um conjunto de palavras, né, que nós temos que buscar. Logicamente que nós falamos, isso aqui eu não consigo, não, mas tem que buscar. Tem que buscar. Tem que buscar. Então, por que você vai buscar? Porque você é eleito de Deus. O maior prêmio nosso é essa eleição, e nós já somos eleitos. Então, como eleitos de Deus, não está falando sobre o mundo, está falando com aquele que é lavado, remido pelo sangue de Jesus, aquele que foi escolhido por Deus, eleito por Deus através da graça de Jesus. Nós temos que buscar isso aqui. Nós somos uma pessoa diferenciada. Por quê? O Senhor nos salvou. Então, como eleito, como salvos somos, nós temos que buscar isso aqui, sabendo que é difícil. Só que quando você fala que é difícil, muito é para falar difícil, mas não busca, né? É difícil, mas eu tenho que conseguir. Né? Tem que conseguir. Tem que buscar. Então, aqui está esses versículos aqui, que, nossa, é uma lição para nós, que nós temos que estar buscando. E no finalzinho ainda fala assim, olha, você tem que, além de suportar, você tem que perdoar. Agora, suportar e perdoar aí em amor. Tem que ter revestido de amor. É bênção para o nosso ensinamento, né? Mas temos que buscar essa graça do Senhor. Né? É o alvo nosso, né? Amém. Amém. Outro dia eu ouvi uma pregação que eu achei muito interessante, porque aqui, quando a gente fala em amor, não é muito fácil você amar um desconhecido ou alguém que é uma pessoa difícil, né? E aí eu ouvi uma pregação que eu achei interessante. É difícil amar? Ofereça amor. Como assim ofereça amor? Tenha uma atitude amorosa
Isso ajuda, né? Ah, eu não consigo amar o próximo? Ofereça amor. Ofereça, se comporte de forma amorosa. As coisas vão mudando, irmão. Isso é uma dica muito bacana, porque é difícil. Mas o amor é o vínculo da perfeição. É o amor que vai nos levar à melhora da nossa vida, né? Então, quando ele fala que a gente precisa estar em amor, porque o amor é o vínculo da perfeição, ele fica acima até da justiça, né? Quando a gente pensa no amor, ele vai além, né? Ele é a perfeição. E aí, já na sequência, além dele falar desse amor, ele já fala assim, ó, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Oh, aqui é interessante, né? Já ouvi muita gente falando assim, você quer estar certo ou você quer ter paz, né? E normalmente, no trânsito, é um exemplo interessante que aqui a gente vem pensar que muitas vezes a gente está certo. Fala, não, eu estou certo, eu quero meus direitos, eu estou dentro dos meus direitos, eu estou certo, e é assim que eu quero. Então, muitas vezes, num conflito, numa disputa, Paulo também nos ensina, a gente já viu isso aqui, né? Que ele, muitas vezes, é melhor a gente não endurecer no que é certo ali para a gente. E quando você coloca o amor acima, você releva, você deixa, você aceita o prejuízo, como ele fala, né? Às vezes é melhor você aceitar o prejuízo para você ter uma paz com o irmão, né? Para você ter a conciliação. Então, muitas vezes a gente fala sobre isso. Então, Paulo, quando ele fala, a paz de Cristo seja o árbitro do vosso coração. Que às vezes a gente quer estar certo, mas ele não vai ficar em paz quando você vai insistir numa coisa, né, em conflito com outro irmão. Fala, não vou abrir mão e acabou, né? E muitas vezes a gente sobe um degrau, né, vai para o amor, vai pensando na paz de Cristo, vai pensando, né, numa forma diferente, é que você vai conseguir ter paz, vai conseguir resolver um conflito. Então, essa dica aqui é muito importante para a gente. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Não, mas você é bobo, você deixou passar isso aí? Estou em paz, fiz o que era melhor, saí ganhando, a pessoa saiu ganhando também, e estou em paz, e a paz de Cristo seja o hábito em vosso coração. Essa dica aqui é uma dica de ouro, né? É a mesma coisa quando a gente fala, eu lembro muito a pastora Débora fala muito sobre isso, sobre a gente refletir o caráter de Cristo nas nossas ações. Na hora que você pensa essa frase, você já pensa nas coisas que você fez ali nos últimos tempos, você fala, opa, seja o caráter de Cristo refletido nas suas ações. É a mesma coisa que a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração. Então, é uma dica muito importante para a gente ter uma vida melhor. Por quê? Você foi chamado aqui, ainda no 15, ele fala, fosse chamado a um só corpo. Então, todos nós, cristãos, somos parte do corpo de Cristo. Então, Cristo é o cabeça da igreja, e nós somos o corpo. Então, todos nós fazemos parte. Então, não é só eu com Jesus e o resto. Não, todo mundo faz parte. Temos que entender isso. E Paulo termina a frase como, sede agradecido. A gente tem que lembrar, nós temos que ser gratos por ser o quê? Eleitos, santos e amados. Então, nós temos que ser agradecidos. Nós temos que nos comportar de acordo com os ensinamentos da palavra e sermos agradecidos. E aí já vem aqui, então, no 16, então, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Por isso que eu falo que a gente aqui no estudo bíblico, a gente estuda com calma, para que habite em nós ricamente
a palavra de Cristo. Então, é o que a gente faz aqui, né? Então, esse versículo 16 aqui está muito interessante, porque ele fala, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Como? Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Então, o que é o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos nos instruindo, nós estamos nos aconselhando mutuamente, um com o outro. Eu aprendo com um, o outro aprende comigo, a gente vai se aconselhando, a gente vai se reunindo, e ele fala em toda a sabedoria, né? A gente tem que focar, Paulo fala, nós temos que ter sabedoria e temos que focar na palavra. A gente não pode desviar. A gente pode viajar. A gente tem que nos instruir mutuamente, a gente tem que nos aconselhar mutuamente, mas focado, alicerçado em Jesus, na palavra, né? E aí, o tempo está acabando, só temos 5 minutos, mas não tem problema, domingo que vem a gente reforça. Mas esse versículo 16 aqui, que ele é um versículo longo, quando ele fala habite ricamente em vós, a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente. E ele também fala aqui, louvando a Deus, com salmos, hinos e cânticos espirituais, de novo, com gratidão em vosso coração. Nós vamos falar mais um pouco sobre isso domingo que vem, porque louvar a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, isso também faz parte da nossa comunhão com Deus, ela reflete para todos os irmãos. Inclusive, até mencionando aqui, conforme a pastora Débora falou na nossa cantata, nós vamos louvar, nós vamos transmitir a palavra, nós vamos nos conectar com o Espírito Santo e nós vamos levar isso para quem estiver junto. Então, isso também, a gente vai levar a paz, a gente vai levar o amor de Jesus para as pessoas, quando a gente louva, quando a gente é grato, quando a gente ora, tá? Mas a gente vai falar um pouco mais disso aqui semana que vem, é importante. E aí eu vou passar já a palavra aqui para o pastor Vanderlei, porque só falta 5 minutos e a gente precisa orar para encerrar aqui, né, pastor? Amém, amém. Esse verso 16, lógico, eu vou comentar semana que vem, mas tem que saber, observa como ele inicia. Inicia aqui, ó. A palavra de Deus habite em vós. Então, tem que estar habitando em nós. Tem que estar habitando, né? Morando na nossa vida. Aí depois ele fala, aí começa, em toda sabedoria. Aí está o segredo das bênçãos, né? Ser sábio. Sábio em tudo, né? Sábio em tudo. Aí nós vamos comentar semana que vem sobre isso aí, que é muito importante. Sabedoria. Pai amado, muito obrigado, Deus, pela escola bíblica dominical, pelo ensinamento que nós estamos tendo todos os domingos. Pai amado, quero pedir em nome do Senhor Jesus, nos conceda sabedoria para aprendermos a Tua palavra. Obrigado por tudo, Deus. Abençoe, Pai amado, os nossos professores. Abençoe todas as pessoas que participam, que possam ser pessoas, Pai amado, enriquecidas pela Tua palavra, o que nós tanto precisamos. E abençoe também, meu Deus, o culto de hoje à noite, Pai. Leve, Pai amado, através do Teu Espírito Santo, as pessoas que necessitam de uma palavra. Leve nessa noite, Pai. Tenho certeza que vai ser mais uma noite de muita bênção. Obrigado por tudo. E a graça do nosso Salvador Jesus Cristo, a comunhão, esteja presente sobre todos que participam da Escola Bíblica Dominical, em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom, Adonai. Pai do Senhor. Deus te abençoe, turminha. Até a noite, hein? Deus abençoe a todos. Amém. Até a noite. Boa noite, até a noite.